Olá meus irmãos, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui quem fala, Cleverson Rodrigues do canal Ministério Desvendai.
E na noite de hoje, irmãos, é uma noite solene, é uma noite especial, tendo em vista que hoje é o dia da expiação, né? É o dia de afligirmos a nossa alma, é o dia de nos colocarmos diante da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu resolvi fazer uma live ao vivo aqui, faz tempo que eu não faço uma live ao vivo. E eu até pensei que esse recurso estava bloqueado para mim, né? Mas estou conseguindo fazer essa live. Não sei se a qualidade do áudio está boa, espero que esteja. Mas é uma breve reflexão, amém, irmãos? Vamos falar a respeito de coisas excelentes da parte do Senhor. E antes de entrar aqui nas Sagradas Escrituras, eu vou fazer uma breve oração para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar a nossa vida e possa nos dar direção sobre aquilo que Ele quer falar na sua palavra. Senhor, meu Deus maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio, pela dádiva, Senhor meu Deus, de podermos ministrar a sua palavra. Senhor meu Pai, é o Senhor quem dá a semente ao que semeia, e essa palavra que será semeada, caindo ela em terra boa, eu sei que produzirá muitos frutos. Senhor meu Deus, não permita que essa palavra venha cair à beira do caminho, nem que ela venha cair entre espinhos e abrolhos, nem, Senhor meu Deus, que ela venha cair à beira da estrada, entre os pedregais, mas que ela venha cair em uma terra boa e que ela possa gerar muito fruto para a sua honra e para a sua glória e para o seu louvor. Eu sei, Senhor meu Deus, que nem tudo aquilo que a gente traz como mensagem, nem toda aquela convicção que o Senhor já colocou no nosso coração será aceito por todos, né? Então, o aproveitamento dessas sementes é de 25%, que é o que cai em terra boa. Mas eu tenho certeza, Senhor meu Deus, que o coração que receber essa mensagem, receber essa palavra, terá uma colheita sobrenatural. Senhor meu Deus, nós semeamos com alegria a fé, semeamos com alegria o jejum, a oração e a palavra, que são portais que conectam as pessoas diretamente a Ti. E eu creio, Senhor meu Deus, que um sim e um amém nessa noite, o meu sim, através daquilo que o Senhor já derramou na minha vida de conhecimento, e o amém deste irmão que está me ouvindo, ó Pai, poderá produzir grandes coisas no mundo espiritual. Então, Senhor meu Deus, fica conosco, nos abençoe, nos livre de todo mal, nos proteja, nos guarde, e que acima de tudo nos dê sabedoria, discernimento, graça, para cumprir o seu propósito e a sua vontade. É o que eu te peço e desde já te agradeço com certeza da vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Então, nesse dia, irmãos, de Yom Kippur, nesse dia do jejum, né, no dia da expiação, esse é o dia aonde o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelo pecado do povo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote imolava um cordeiro puro, sem rugas, sem mácula, cordeiro de um ano. Esse cordeiro representava o nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez por ano, então, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, na presença da Arca da Aliança, para fazer expiação pelo pecado do povo. Então, você veja que apenas o sumo sacerdote tinha acesso a entrar nesse santo lugar, né? No Santo dos Santos. E nós, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que abriu, né, o santuário, rasgou o véu de cima a baixo, né? Abriu um novo e vivo caminho pelo seu próprio corpo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, nós podemos ter esse acesso direto a Deus, né? Então, se nós quisermos atrair a atenção de Deus, se nós quisermos que o nosso ambiente de casa, que o nosso lugar da comunhão seja um lugar cheio da glória de Deus, basta que nós venhamos nos conectar com Ele, né? Através da oração, do pensamento, através da palavra, e Ele nos responde, né, irmão? E Ele está pronto a perdoar nossos pecados,
Então a gente peca todos os dias, quer seja por vista, quer seja por obras, por pensamentos, né? E o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, feito de uma vez por todas, ele é suficiente para cobrir uma multidão de pecados. Então aquilo que todos aqueles cordeiros, aqueles novilhos, aqueles animais que morreram na antiga aliança não poderiam fazer pelo povo, né? Porque aquilo era como se fosse um aio condutor, aquilo era para conduzir as pessoas para aquele que era o verdadeiro Cordeiro de Deus, que haveria de tirar o pecado do mundo, assim como falou João, né? Então as coisas da antiga aliança eram sombras, era um aio condutor para nos conduzir a Cristo, né? Mas mesmo assim, meus irmãos, algumas coisas que são estatutos perpétuos, né? Porque a nação de Israel, o povo de Israel, eles não conheceram, a maioria deles morreram sem conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, né? O homem, Jesus homem, né? Eles conheceram Jesus em aparições como o anjo do Senhor, né? Várias vezes no Antigo Testamento você vai ver Jesus aparecendo como anjo do Senhor, falando de dentro da sarça ardente com Moisés, né? Então nós vemos que Jesus ele já aparecia lá no Antigo Testamento, mas a grande verdade, meus irmãos, é que aqueles homens que morreram lá, né, no tempo da antiga aliança, eles não tiveram acesso à graça que nós temos, né, de conhecer o nosso Senhor Jesus, eu diria assim, quase que face a face, porque assim como os discípulos tiveram o privilégio de estar com ele durante 3 anos e meio, de ver a sua face, né, nós também temos a oportunidade de estar e até mesmo conviver com o Cristo. A única coisa que a gente não consegue muitas vezes enxergar, porque é como está escrito lá em Isaías, né? É como um homem de dores, experimentado nos trabalhos, e a gente muitas vezes não vê beleza alguma para que venhamos, né, desejar o nosso Senhor Jesus Cristo, ver Ele, né, a imagem conforme a semelhança. Mas a grande verdade é que nós, como corpo de Cristo, irmãos, nós temos essa luz, nós carregamos, né, essa essência do Cristo em nós. Então todas as vezes que a gente perdoa um pecado de um irmão, todas as vezes que a gente fala do Evangelho, todas as vezes que a gente prega a palavra de Deus, e quando a gente tem consciência, né, da nossa identidade, natureza e propósito em Cristo, como corpo de Cristo na terra, como extensão daquilo que Jesus veio fazer, né? Jesus, ele foi o unigênito do Pai, veio para a terra como aquela semente que caindo na terra e morrendo, ele é como o grão de trigo, que caindo ele na terra e morrendo, haveria de dar muitos frutos. E esses frutos somos eu e você, é a igreja do Senhor, né, que está aqui fazendo os sinais, né? Então a gente vê onde Cristo subiu, mas não consegue enxergar aonde ele está descendo, onde ele está manifestando a sua glória. A gente não consegue ver Cristo na vida dos nossos irmãos, por isso nós estamos perdendo grande oportunidade da comunhão, de estarmos presentes. Nós estamos como os discípulos no caminho de Emaús, que estávamos ouvindo de Cristo, né, o próprio Cristo falando com eles, o próprio Senhor Jesus ali, né, ressurreto falando com eles, e eles querendo contar para Jesus a história de Jesus, né? Não estavam podendo enxergar porque os seus olhos estavam fechados. Eles não conseguiram enxergar que aquele que caminhava com eles era o nosso Senhor Jesus Cristo já ressurreto, porque estavam frustrados, né, com o Evangelho, com aquilo que Jesus veio fazer. Eles não entenderam muito bem a mensagem, não entenderam muito bem o caminho, né? Eles acharam que Jesus vinha como um grande revolucionário, libertador, ali como um líder militar, de repente, né, para fazer uma rebelião, e Jesus acabou dando a outra face, acabou se entregando para a morte, né, para cumprir o propósito eterno de Deus. E os discípulos ficaram frustrados com ele, não entenderam muito bem a sua missão, né, e aí estavam ali caminhando ao lado de Jesus, querendo pregar para Jesus e ensinar para Jesus a história de Jesus, né. Então muitas vezes somos nós assim também, não estamos enxergando, irmãos, aquilo que nós deveríamos enxergar, que é o Cristo de Deus que está agindo através da nossa vida, através da vida de um irmão, né? E aí a gente acaba ficando um pouco frustrado com relação a muitas coisas no Evangelho, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem um momento, né, onde ele abre os olhos dos discípulos. E que momento é esse, Cleverson? É o momento justamente do partir do pão, é o momento da comunhão,
é o momento da mesa. Então, no momento em que Jesus fazendo que ia para mais longe, né, eles o constrangeram para que ficasse. No momento então em que eles entraram numa casa e que Jesus pegou o pão e partiu o pão na mesa da comunhão, os olhos dos discípulos foram iluminados e eles puderam perceber que aquele que estava com eles era o Cristo de Deus. Amém, irmãos? Então, e Jesus nem ficou para comer, né? Porque o importante da mesa da ceia não é o cálice que eu mereço e o pão que eu mereço, não é por mérito e direito, irmãos. Mas na verdade o que Jesus ele estava querendo ensinar na mesa da ceia era repartir. Então, no mundo onde há fome, não somos nós que somos os famintos, nós somos o pão, né? No mundo onde há sede, não somos nós os sedentos, nós somos a água. Então nosso Senhor Jesus ele estava ensinando a repartir. No momento em que ele repartiu, né, que ele partiu o pão, os olhos dos discípulos foram iluminados e eles reconheceram que aquele ali era o Cristo de Deus e que estava repartindo o pão. Da mesma forma, eu nessa noite quero repartir com os irmãos o pão, né, a palavra de Deus. E vamos ler algo aqui, irmãos, né? Não preparei aqui um texto, mas aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, aquilo que o Senhor colocar aqui para nós como propósito, nós vamos ler aqui para os irmãos, amém? Então, você que está me acompanhando aí, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 18. Mateus 18 vai falar assim, verso 1: Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse o pescoço um mó de azenha e submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés seres lançados no fogo eterno. Se teu olho te escandalizar, arranca e atira para longe de ti. Porque melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo os 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. Vedes, não desprezei algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que tinha se perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a achar, em verdade vos digo que maior prazer tem naquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade do vosso Pai que está no céu que um desses pequeninos se perca. Amém, meus irmãos? Então, a palavra de Deus muito clara, né? Falando para nós a respeito de humildade, a respeito de nós sermos como uma criança na presença de Deus, né? E a grande verdade é que a gente vai ficando endurecido, né? À medida que a gente vai envelhecendo, que a gente vai caminhando, né, pelas veredas do Evangelho, a gente vai ficando um pouco endurecido para muitas coisas, né? Então, aquele primeiro amor vai se esfriando, a gente vai ficando um pouco insensível para a voz de Deus, devido a muitas batalhas, muitas guerras, muitas marcas, né, que o Cristo ele carrega. E o Cristo ele seria reconhecido pelas suas marcas, né, marcas de batalhas, de guerras, né? Então, a gente vê que muitas pessoas elas já perderam essa inocência, né, essa coisa de ser como uma criança na presença de Deus. E essa é a conversa que o nosso Senhor Jesus ele estava tendo também com Nicodemos, né?
aquele homem mestre da lei. Nicodemos era um mestre, irmãos, mas um mestre segundo a carne, né? Um mestre que ele tinha tudo dos recursos humanos, né? Ele tinha, ele estudava com os principais das sinagogas, Nicodemos, e ele queria conversar com outro mestre. Jesus, um mestre segundo o Espírito, né? Um mestre gerado segundo o Espírito. E até certo ponto a conversa fluiu, né, entre Nicodemos e Jesus, mas chegou um ponto em que Jesus teve que falar: ó, Nicodemos, até aqui a gente conseguiu conversar de igual para igual, em um alto nível, mas se você quiser saber mais a partir daqui, você vai ter que ter o que eu tenho. Você vai precisar nascer de novo. E Jesus não estava falando isso para ele com soberba, com orgulho, querendo ter algum tipo de vanglória, se sobressair sobre ele. Não, Jesus estava querendo retirar as escamas dos olhos deles. Porque Nicodemos, como um bom judeu, fariseu, guardador de toda a lei de Moisés, ele não estava preparado no espírito para receber a simplicidade do Evangelho de Cristo, né? Para receber aquilo que só pode vir para nós através do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Então é necessário que nós nasçamos de novo. E Nicodemos não entendeu, falou: como que eu posso nascer de novo, sendo já homem crescido, né? Acaso voltaria eu e entraria no ventre da minha mãe para que nascesse de novo, né? E Jesus estava falando de um nascimento através do Espírito Santo de Deus, nascer da água e do Espírito, né? Então, nós que entendemos a forma como nosso Deus ele gerou todas as coisas que regem o universo, visíveis e invisíveis no céu e na terra, a gente sabe que tudo isso foi gerado em Cristo. Foi um movimento do Espírito Santo a gerar todas as coisas. Então é o haja luz, né? E aquele haja, aquela palavra, aquele verbo, aquela palavra liberada do nosso Deus para que houvesse todas as coisas que houveram, irmãos. A gente pode entender isso de forma muito simples, olhando para imagem conforme a semelhança, olhando para nós. Quando nós vamos gerar um verbo, que é uma palavra, quando nós vamos liberar uma palavra, a gente também precisa de um movimento do Espírito a gerar esse som, essa voz. E você olha que coisa interessante, que a palavra para espírito no hebraico é a palavra rua, significa ar, vento, sopro, e esse ar ele tem que passar justamente pelas nossas 7 cordas vocais, fazendo assim formar 7 notas que formam todas as palavras. Então a vontade de Deus, esse é um conhecimento cétuplo das coisas de Deus, mas era sobre isso que João estava falando, quando ele falava: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Esse verbo, essa palavra, representa o nosso Senhor Jesus Cristo, gerado através do Espírito, do sopro, desse vento, desse ar. Então, irmãos, aprender sobre essas coisas, sobre essa simplicidade do Evangelho, faz com que eu e você nos tornemos como uma criança. A gente se alegra com pequenas coisas. Uma simples fala, né? Um simples vento aqui do Espírito saindo da nossa garganta já é motivo de a gente celebrar e se olhar como imagem e semelhança do Criador. Se não bastasse isso, a Bíblia ela vai dizer para nós que tudo que foi gerado também foi gerado através da palavra. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é essa palavra, né? Gerada através desse movimento do Espírito. Então é a Rua HaKodesh, né? O Espírito Santo, a figura de quem gera, né? A figura do Espírito. Os irmãos que têm um conhecimento judaico, né? Têm um conhecimento hebreu e conhecem um pouco do hebraico, entendem que a palavra para Espírito Santo ali é a palavra Rua, né? Que é como se fosse feminino de Deus, né? Como se fosse deusa mesmo, Rua, né? Espírito. E os hebreus, quando eles leem isso, eles sabem, irmãos, que quando fala de Deus, do Espírito Santo e de Jesus, o que na verdade Deus está mostrando ali é uma referência de família, com pai, com mãe, com filho. Por isso que quando está escrito lá, o apóstolo Paulo falando a respeito de Adão e Eva, né? Ele fala assim: por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne.
Quando o apóstolo Paulo fala que Adão e Eva estavam deixando pai e mãe, irmãos, ele estava falando que estava havendo uma separação ali entre Adão e Eva e entre Deus e o Espírito, a figura do Espírito Santo, porque trata de polaridades, irmãos, amém? Então é um positivo e um negativo para que haja luz. Isso é uma questão energética, e tudo que Deus criou no universo, ele criou através de energia. É um positivo e um negativo e o neutro, né? É o que representa um pai, uma mãe e um filho. Essas coisas são muito lindas, irmão, porque quando você começa a entender que Deus criou família nesse padrão, e essa é a conversa do nosso Deus com Jesus e com o Espírito Santo: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Aí quando você vai ver o que Deus fez como imagem e semelhança, você vai ver que ele fez Adão, e não tinha nada de errado com aquele ser Adão, que foi criado por Deus segundo a imagem e semelhança, só que ainda não estava pronto. Ainda tinha algo dentro dele que precisava ser revelado para nós. E aquilo que precisava ser revelado para nós, que estava escondido dentro de Adão, não era algo diferente do que Adão era. Era uma expressão distinta da mesma pessoa, é como se fosse uma outra face do Adão, uma outra polaridade. Então é o positivo e o negativo para que houvesse luz, para que o plano de redenção da humanidade, para que todos os filhos de Deus pudessem nascer sobre a terra. Entende, irmãos? Então Deus e o Espírito Santo são polaridades. O Adão e a Eva são também polaridades. Cristo e a igreja também são polaridades, porque o apóstolo Paulo vai falar: grande é esse mistério, porque se refere a Cristo e a igreja, cabeça e corpo. Por isso que toda a escritura ela está falando para nós a respeito de casamento. Pode reparar, está falando a respeito de bodas em Êxodo 19, depois está falando de um outro tipo de casamento na cruz do Calvário, quando nosso Senhor Jesus veio para estabelecer que morreu para que a primeira esposa, que é Israel, deixasse de ser adúltera, porque na lei dizia que se o marido morresse, a esposa deixaria de ser adúltera. Por isso Jesus ele veio, teve que morrer, e o apóstolo Paulo, vislumbrando todas essas coisas, ele falou: por isso agora a mulher deixará de ser adúltera, para poder contrair novas núpcias, a saber, com aquele que morreu e ressurgiu dos mortos, que é Cristo Jesus. Então você veja, irmãos, que toda a Bíblia está falando a respeito de casamento, de duas alianças, de bodas. E o primeiro milagre de Jesus foi nas bodas em Caná da Galileia. Depois você vai ver lá em Apocalipse que o que vai ter lá no final é um casamento, né, entre Cristo e a igreja, as bodas do Cordeiro, né? Então, irmãos, era um padrão de família que estava sendo revelado por Deus, e um padrão de como se forma, como é gerado essas coisas através do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem um papel fundamental nisso, meus irmãos. Quando você vai ler Provérbios 8, nossa, você vai ver que riqueza, porque ali é o Espírito Santo sendo revelado para nós como a sabedoria de Deus, né? Então, o Espírito Santo sendo revelado para nós como a sabedoria de Deus, você vai ver que ele fala com uma linguagem feminina mesmo, né? Ela começa lá: ele me possuía desde o início, desde as suas obras mais antigas e tal. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É espetacular saber a respeito disso. E o porquê que a gente relaciona a sabedoria de Deus à figura do Espírito Santo, para que os irmãos entendam. Porque na verdade a gente aprendeu que é como se fosse, que o Espírito Santo é como se fosse um terceiro Deus, né? Então tem Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, como se fosse ele uma terceira figura ali na relação de família, e ainda como se fosse uma terceira figura masculina. Mas na verdade o Espírito Santo ele é representado pelos 7 Espíritos do Senhor. Esses 7 Espíritos do Senhor são os 7 olhos do Cordeiro que seriam enviados por toda a terra, né? Os 7 Espíritos são aqueles 7 que se apoderaram de Davi, lá em Isaías 11, verso 2, que fala que da raiz de Jessé viria um renovo, né, e se apoderaria dele o Espírito Santo. Daí vai falar dos 7 Espíritos: o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor, fé. Então esses são os 7 Espíritos do Senhor a gerar todas as coisas. São esses os 7 olhos do Cordeiro que seriam enviados por toda a terra, inclusive fazendo um paralelo também com as 7 igrejas, né? 7 anjos e 7 igrejas. É muito lindo, é um conhecimento cétuplo das coisas de Deus, né? É a perfeição do nosso Criador, né, em fazer todas as coisas.
segundo o seu Espírito Santo. Então, amados irmãos, era essa reflexão que eu queria deixar nessa noite, né? A Bíblia foi clara para nós que aquele que quiser ser o maior no reino deverá ser o menor, né? A Bíblia fala que o mais velho servirá ao mais novo. A Bíblia está falando de um cuidado de primogênito, né? Então o primogênito, ele tem essa função sacerdotal de cuidar da parte espiritual da família, sobre ele e o nome do pai. A bênção da primogenitura é muito rica, só que sobre o primogênito também é a responsabilidade de servir o menor. Então quando você é o filho mais velho, automaticamente você vai cuidar dos irmãos mais novos. Não há nada de injusto com isso, amém, irmãos? Então a gente tem que servir, né, aqueles que são mais velhos, tanto na fé, em experiência e tudo. Eles têm que se servir, preparar o caminho para os mais novos, para aqueles que estão chegando, né? Então, o partir do pão, a comunhão, o ensino da palavra é uma forma também de preparar o caminho para aqueles que estão chegando, né? E também uma forma de fortalecer na fé aqueles que estão cumprindo o seu propósito, que vieram antes de mim, que também prepararam o caminho para que eu pudesse trazer essa mensagem. Amém, irmãos? Então hoje é o dia da expiação. O povo judeu está em jejum de 24 horas, nós estamos junto com eles em oração, estamos nos consagrando também, 24 horas de jejum. Começamos às 6 da tarde de hoje e vamos até às 6 da tarde de amanhã, né? E eu creio que o nosso Senhor Jesus, ele trará a resposta. Eu também estou fazendo um jejum de 40 dias, direcionado por Deus, desde o dia 1º de setembro, né? Então vai até dia 10 de outubro, porque Deus, ele quer derramar dons, né? Coisas excelentes, coisas espirituais, e isso só vem através da busca incessante da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém, irmãos? Santificação também não é só para a gente ver a Deus, né? Receber as maravilhas, as bênçãos de Deus, mas santificação também serve para que Deus seja visto através de nós. Então, quando que Deus vai ser visto na terra? Quando eu e você estivermos uma imagem conforme uma semelhança, quando eu e você, entendendo o nosso propósito, né, nossa identidade, natureza e propósito, nós nos colocarmos na presença de Deus como servos de Deus, e a gente for espelho, né, for referência para os nossos irmãos naquilo que é a pregação da palavra. Amém, irmãos? E também a vivência, né, que não é só pregar a palavra. Amém, irmãos? Nós precisamos viver aquilo que a gente prega, porque senão o evangelho não faz sentido nenhum. Se eu estivesse aqui falando palavras persuasivas de sabedoria humana e não estivesse vivendo nada dessas coisas, não faria o menor sentido, né? Então eu procuro viver cada uma dessas coisas que eu ensino, né? E eu tenho certeza, irmãos, que se vocês aplicarem, né, os princípios de Deus, né, conseguirem acessar os portais do mundo espiritual, que é a oração, a palavra, a fé e o jejum, para conectar com Deus, eu tenho certeza que vocês terão uma vida espiritual muito saudável. E outra coisa que vocês podem fazer também para se livrar de depressão, de ansiedade, é entender a respeito dos tempos de Deus, né? Entender que na perspectiva de Deus não existe passado, presente e futuro, né? O que existe é uma perspectiva de eterno, né? Então é o que Deus escreveu a nosso respeito, a respeito da igreja, a respeito de Jesus, na eternidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque se você ficar preso ao passado, provavelmente você vai entrar em depressão, e o diabo vai te acusar, e você vai ficar preso a ciclos de pecado, a vícios pecaminosos, porque o que o diabo usa para te condenar, para lançar uma seta, né, é o teu passado. Então você precisa entender que o passado, ele não pode ser mudado. Aquilo que você faz há 1 minuto atrás não pode mais ser alterado. Você vai colher a lei da semeadura, né? Aquilo que plantar certamente colherá. Então não pode ser mudado o passado. E o maior índice de depressão, a maior motivação das pessoas ficarem deprimidas é porque elas ficam carregando sobre as suas costas 10, 15, 20, 30 anos de passados frustrados. E o futuro a Deus pertence, né? O futuro não existe ainda para nós, então pode ser que a gente vá dormir hoje e nem acorde amanhã. Então a única coisa que a gente tem para colocar na presença de Deus, para apresentar para Deus, para fazer da melhor forma possível com excelência, é o hoje.
Então viva as 24 horas que Deus te deu para viver. Ele não te deu mais do que isso para viver, de forma excelente na presença de Deus. E se você fizer isso todos os dias, entrar num ciclo repetitivo de viver na presença de Deus as 24 horas que Ele te deu para viver, você pode ter certeza que você vai conseguir a santidade necessária para ver Ele agir através da sua vida. Amém, irmãos? Então você vai se livrar de depressão, porque passado causa depressão, e você vai se livrar de ansiedade, porque essa perspectiva de futuro causa ansiedade. Então Deus, ele não queria que nós tivéssemos uma perspectiva de futuro, que nós ficássemos programando, projetando a nível de futuro. Ele falou assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, nem porque haverão de comer, de beber, de vestir, né? Porque o Pai que está no céu já sabe daquilo que você precisa muito antes de você pedir ou pensar em pedir, né? Nem os lírios do campo, né? Ele fala, os pássaros não colhem, não plantam e têm alimento todos os dias, eu preparo para eles. Amém, meus irmãos? Então que nós possamos aí nos colocar na presença de Deus, né? Sem ansiedade, sem depressão, e entendendo que nós temos 24 horas para viver, e vamos apresentar essas 24 horas para Ele, para que Ele venha nos santificar a cada dia, e que a gente possa ser uma bênção na presença do Senhor com aquilo que Ele nos deu. Amém, irmãos? Então essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus abençoe sua vida, que você possa jejuar, orar, consagrar e fazer a vontade de Deus, para que toda a vontade dele ao seu respeito venha se cumprir de forma evidente, né? E que as pessoas, ao olhar para você, consigam enxergar a luz de Cristo, o brilho de Cristo na sua vida. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos aqui do canal. Em nome de Jesus.